Joga, 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 joga. Eu vou botar um jogo bem legal. Ó, alinhamento do comércio, vamos ver o que vai passar. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Olha bem. É um bichotão, né? Acho que tem algum filho aí também dando boa noite. Tranquilo, boa noite para todos os que nos ouvem, nos escutam, nos assistem agora nesse momento. Na verdade, eu programei essa videoconferência, né, para que nós possamos trocar alguma ideia aí em relação à avaliação parcial 1, né, que foi realizada na semana passada, onde vocês desenvolveram um vídeo sobre os 5 censos, né. Eu assisti todos eles, né, entre ontem e o dia de hoje, né, e no geral gostei bastante deles, né. Só para vocês terem um retorno de como foi a minha avaliação, né, ela se baseou na seguinte premissa: todo aquele aluno que tivesse desenvolvido ao menos 3 dos 5 S's, né, obteve a nota máxima, né? Então, ou seja, aquele que organizou, descartou, né, e fez a limpeza, automaticamente já ficou com a nota máxima, tá? Só não ficou com a nota máxima quem fez menos de 3, só fez um S ou só fez 2 S's, né? Os demais todos tiraram a nota máxima. Né? Acho que foram pouquíssimos casos que o pessoal não fez aí, pelo menos os 3, né? Em geral, todos os censos foram realizados em casa, né? Visto que, em geral, acho que a maioria do pessoal está trabalhando por home office, né? Tem poucos, acho que efetivamente saindo para a rua, ou estou errado? Por favor, não me deixem só falha. Alguém de vocês tá com atividade normal de rua? Me contem um pouquinho aí. Só em casa de home office. Só em casa de home office, é? Uhum. Trabalhando mais do que no serviço, né? De fato, essa é uma realidade que está permeando, acho que todos nós, né? De fato, o fato de fazer home office tem gerado muito mais atividades, né? E até porque é mais difícil, acho que se manter, inclusive, focado só na atividade, né? Invariavelmente, agora a gente acaba se envolvendo com alguma outra coisa de casa também. Eu não sei o caso de vocês, mas eu, por exemplo, tenho uma filha de 2 anos, hiperativa, que de vez em quando tá batendo na porta, querendo atenção, enfim, e aí complica um pouco. Imagino que seja uma realidade parecida com muitos de vocês aí. Para mim, eu acho que é a questão da faculdade tá pegando mais do que o serviço. Porque acaba tendo múltiplas tarefas, né? Porque assim, eu não sou uma pessoa. Eu não gosto de EAD, particularmente. Não gosto mesmo. Eu já, antes de iniciar na Ubra, eu já tentei fazer faculdade de EAD e realmente eu tinha até bolsa, mas não é no que eu sou melhor. Então, para mim, é difícil eu conseguir. Primeiro, porque eu particularmente não aprendo, não tenho esse feeling assim. Claro, alguma coisa a gente aprende, mas não tanto assim quanto no presencial. Eu gosto de falar, eu preciso interagir, então. E daí eu acho que acaba muito mais tarefas do que a gente tivesse presencialmente na aula. Então, é um pouquinho mais complicado, eu acho. Eu imagino também o seguinte, né? Vocês acabam tendo aquele horário ali das 19 até as 22, né? Vocês estão programados para irem até a faculdade, terem a aula, enfim, e se desenvolverem atividades, geralmente desenvolver naquele espaço de tempo, né? Agora, no formato atual, acontece que, mesmo que a gente mantenha a mesma quantidade de atividades que daria em aula normal, é difícil daqui a pouco tu conseguir se fechar num local dentro de casa, daqui a pouco das 19 até as 22 para assistir essa aula, né? Acaba que também
a gente acaba, eventualmente, quando o professor dá uma aula, pelos relatos dos colegas que eu tive acesso ontem, né, nós tivemos uma reunião, não sei se vocês acompanharam, a professora Eliane postou no Facebook, Instagram, enfim, e a experiência dos colegas que têm ministrado a aula, especialmente as aulas de cálculo, né, que acho que é onde pega as maiores dificuldades, né, o pessoal tem dado aula de 1 hora e 30 minutos, até 2 horas, né? E aí depois tem deixado os exercícios, e aí fica a cargo de cada um se organizar num horário que melhor lhe convém para fazer esses exercícios, né? Mas eu acho que na maioria das vezes acaba ficando para depois, enfim, e aí vão acumulando as tarefas, né? E aí complica bastante. Quem mais aí quer falar um pouquinho? Alguém mais está saindo para trabalhar? Estão em home office? Por favor, não me deixem só. Falem aí. Olá, boa noite. Boa Larissa noite. Guedes. Eu te reconheci pela voz, Larissa. Joia, fala Bom, um pouco aí. também estou trabalhando em home office. Como a colega falou, é bem mais complicado e difícil trabalhar e fazer as coisas da faculdade. Em casa, tu trabalha, na verdade, na minha percepção, mais do que no trabalho, de fato, porque em casa, quando tu te pega, tu tá trabalhando, tu não no trabalho tu consegue parar, conversa com alguém e tal. Enfim, em casa tu fica sozinha e daí quando vê tu tá trabalhando, já tá 3 horas sentado e focado no trabalho, enfim, e com mais dificuldades, né, na questão eu trabalho numa indústria, então contato com os colegas, enfim. É bem complicado. E também que nem o senhor comentou, a questão das aulas de cálculos, nossa, essa tá bem complicado na minha percepção, e até do que eu estou fazendo, né. Eu vou ser bem honesto com vocês, Larissa. A disciplina de gestão da qualidade, ela envolve as 7 ferramentas da qualidade, que inclusive estaria previsto agora para que eu começasse a ministrar aulas acerca delas nas próximas aulas, tá? Eu já vou adiantar para vocês que eu vou dar uma invertida na ordem do cronograma, né? E não vou abordar elas agora, porque elas envolvem estatística, né? Entendo que sim, né? Ela pode ser ministrada no formato à distância, mas dentro dos conteúdos que nós temos previsto para o semestre, eu acho que esses seriam os mais importantes que a gente tivesse aula presencial. Se por um acaso, né, vou ser bem honesto com vocês, a gente não sabe até exatamente quando que vai se estender essa situação de isolamento social, né? Mas eu imagino que para colégios, faculdades, escolas em geral, eu acredito que vai além do dia 30 de abril. Eu não sei se vocês têm essa percepção, mas eu falo com colegas de outras instituições, inclusive, de escolas públicas, privadas, enfim, e é uma percepção meio geral que, mesmo que se libere comércio agora em seguida, eventos que exijam alguma aglomeração de pessoas, né, shows, festas, bares, e aí, inclusive, instituições de ensino, porque né, acabam agregando, no nosso caso, aí, por exemplo, na universidade, tem salas com 60 alunos, né? Eu acredito que isso vai acabar se estendendo um pouco mais. Né? Se necessário for, aí nós vamos ter que fazer por videoaula, até porque eu vou precisar aqui improvisar uma sala com quadro, enfim, para que eu possa ministrar isso para vocês, né? Por enquanto eu estou adiando essa parte mais prática, né? Estou deixando mais a parte teórica por hora, mas se preciso for, a gente apela aí para um plano B, né? E alguém mais aí quer falar mais alguma coisa? Emitam sons, não me deixem só. Deixa eu ver. Rafael, Karina, Ângela, quem se habilita aqui? Nós estamos em 14 nesse momento. A turma tem
45, estamos em 1/3 da turma reunida, né? Inclusive eu estou gravando, né? Depois eu deixo disponível, né? Para quem eventualmente não conseguiu assistir agora, né? Que pudesse nos assistir. Para quem não acompanhou no início, né? Sobre a atividade parcial 1, né? Eu falei antes que gostei bastante dos vídeos, né? Que em geral, né, vocês conseguiram desenvolver bem, né, a grande maioria desenvolveu nas suas casas os 5 S's, né, e todos aqueles que realizaram no mínimo 3 S's, né, obtiveram uma nota máxima ali, 1,5 ponto, né, só ficou abaixo do 1,5 ponto quem eventualmente fez 1 ou 2 dos S's, né, mas em geral, quase todos fizeram 3 ou até mais, né? Em alguns casos até conseguiram comprovar a utilização dos 5 S's. Até eu queria que vocês me falassem um pouquinho aí de como é que foi essa atividade, né? Se já faziam 5 S nas empresas e agora replicaram em casa ou nunca tinham feito. Alguém me fala aí como é que foi. Vou ter que fazer chamada que nem em sala de aula. Eu achei bem interessante, porque são coisas que a gente acaba incluindo no dia a dia, tanto na empresa quanto em casa, mas que a gente não tem noção de que é uma coisa tão utilizada nas empresas, de que é algo tão importante. E aí, quando eu vi que era gestão de 5S, eu fiquei, meu Deus do céu, o que é isso? E aí, quando eu olhei os vídeos e fui procurar mais alguma parte mais teórica, assim, do que se tratava, aí eu fiquei tipo, nossa, mas isso é coisa que a gente faz basicamente todo dia, seja em casa ou no trabalho, e parece uma coisa de outro mundo, assim, quando a gente vê a primeira vez. Mas foi bem interessante, assim, a parte do vídeo deu um pouquinho de trabalho para organizar e desorganizar as coisas, mas foi bem interessante. Pelo menos eu achei, porque eu já tinha uma certa noção, mas não sabia que era uma prática assim de empresas mesmo, né? Que tinha um nome específico para determinada prática. Achei bem interessante. Joia, ainda bem que tu gostou. Alguém mais? Tem uma semipresencial que é para entregar hoje, né? Deixa eu te confirmar que eu tô com tanta turma, até o professor se perde no meio de tanta atividade. Eu vou entrar aqui, eu vou aproveitar um momento, então, eu vou compartilhar minha tela com vocês, tá? E aí a gente olha junto sobre essa atividade semipresencial e aí eu já falo sobre isso com vocês, tá? Vamos olhar lá. Tá. Uhum. Bueno, vocês enxergam minha tela agora, né? Uhum. Certo. Eu estava até agora há pouco corrigindo aqui uns trabalhos do ensino à distância. Esses são do ensino à distância mesmo, que eu tenho que fazer a correção até amanhã dos projetos de TCC dos alunos. Vamos lá. Deixa eu entrar aqui na sala, então, da turma de vocês, de processos de gestão da qualidade. Processos de gestão da qualidade. Vamos lá. Perfeito. Hoje vocês têm a segunda atividade semipresencial, né, que foi postada lá no dia 4 de abril, né, e justamente o prazo de postagem é hoje, né. Eu tenho aqui 20 postagens não lidas. Vamos ver quantos alunos já responderam. É uma pena que esse daqui ele não aparece um totalizador, que nem nos questionários, e eu já vejo direto quantos já entregaram e quantos não, né? Mas vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, aqui tem um repetido, 19, 20, são 20 mesmo. Ou seja, metade da turma, mais da metade da turma ainda não postou, né? Então, acho que foi bem lembrado pela colega, né, justamente para vocês não esquecerem aí dessa semipresencial. Até vou agradecer já desde já a Karina por esse lembrete. Vou fazer o seguinte, como vocês estão agora, né, muitos de vocês estão aqui conectados comigo e dificilmente vão estar fazendo a atividade semipresencial ao mesmo tempo. Vai antecipar até amanhã? Eu vou dar uma postergada, isso. Eu vou postecipar, né, efetivamente, tá? Eu vou prorrogar aqui, vocês já podem ver, né, a minha tela aqui, eu já vou fazer isso na frente de vocês para não deixar para depois e não esquecer disso. Eu vou botar aqui para o dia 15, então, né, aí fica, até já vou escrever aqui até o dia 15, então, dia 15, vamos lá, salvei, tá? Aí. Já está salvo. Tá salvo, perfeito. Já está ali aqui, 15/4. Beleza. Bueno. Pessoal, em relação ao que eu estou postando até agora, né? Vamos dar uma recapitulada aqui, né? Bom, primeira aula nós tivemos a apresentação só lá do plano de ensino, né? Depois vocês foram liberados para assistirem aquela apresentação sobre a nova metodologia da UBRA, né, que envolvia o aporte teórico de competências e o trabalho discente efetivo, o novo formato de avaliação parcial 1, avaliação parcial 2 e avaliação final ou semestral. Vou confessar para vocês que até eu me confundo qual das duas vem antes. Acho que primeiro é a avaliação semestral e aí depois é a avaliação final. Mas deixa eu até abrir aqui o plano de ensino, né, que é bom para dirimir essa dúvida aí. Deixa eu fechar aqui isso aqui. Vamos lá. Vamos lá, tá, processo avaliativo, tá, atividade parcial, e avaliação semestral. Aí, se por um acaso o aluno não aprova, é a avaliação final, tá? É a avaliação semestral antes e depois a avaliação final, né? Então, a palestra que vocês tiveram, então, naquele dia 18, foi sobre essas questões, né? Depois, vamos ver aqui, depois do dia 18, nós tivemos no dia 3 de março, aí a gente falou sobre a evolução histórica da qualidade e falamos um pouco dos conceitos essenciais da qualidade. No dia 10 de março, aí falamos sobre a dimensão humana na gestão da qualidade e os 5 S's, né? E no dia 17 de março, aí já começou os nossos encontros de forma virtual, efetivamente, né? No dia 16, né, eu me lembro que eu fui surpreendido, quando ainda estava na loja lá da minha esposa, né, já estava meio que me preparando já para ir para a universidade, quando vi que tinha recebido um e-mail dizendo que as aulas tinham sido suspensas, né, até naquela época, acho que era até o dia 12 ou 14 de abril, alguma coisa assim, né, depois que vem um outro comunicado ali no final de março, início de abril, estendendo até o dia 30 de abril, com base naquele decreto do governador, né. Bueno. E aí, nessa primeira aula, eu
postei um material sobre abordagens da qualidade, né, as diferentes abordagens, e um estudo de caso sobre não conformidades, né. Nesse dia, efetivamente, pessoal, nós não tínhamos um padrão ainda acerca da postagem das atividades, como isso se daria, né? Eu postei a atividade, mas postei essa atividade como uma atividade não obrigatória, né? Vocês fariam como um exercício apenas para exercitar, se porventura quisessem, vamos dizer assim, embora fosse bastante recomendado que o fizessem, né? Aí depois, sim, né, as atividades semipresenciais e depois, né, a participação, por exemplo, no dia 24 de março, né, nesse fórum sobre benchmarking, depois no dia 31, responder aquelas questões sobre filosofias e metodologias para a gestão da qualidade, todas essas aí envolviam presença, tá? Elas não envolviam nota, mas envolviam presença, certo? Assim como a segunda atividade semipresencial, essa que a gente acabou de postergar para amanhã, também vale presença, né? Efetivamente, o que valia pontuação é a avaliação parcial 1, né? Essa atividade aí do 5S, né? Certo? Alguma questão, dúvidas, comentário? Por favor, falem, não me deixem só. Agora é a hora de vocês resolverem dúvidas também, né, pessoal? A Karina ali lembrou da atividade semipresencial, né? Possivelmente vocês tenham mais alguma dúvida. Alguém não fez alguma das atividades? Acabou não conseguindo acompanhar bem? Eu acabei não fazendo essa que era para entregar até o dia 31, que valia a presença, porque eu li o arquivo e tudo, mas eu acabei, como eu não tenho realmente costume de entrar nos fóruns, ao menos que eu tenha alguma dúvida, alguma coisa, eu acabei não entrando, então não li que era para postar ali mesmo. Porque a gente está mais acostumado com aquela parte de postagem mesmo, lá, da estrelinha que aparece ali no cantinho e tudo. Mas Sim, foi porque realmente eu não tenho o hábito de entrar no fórum, porque eu entro mais quando eu tenho alguma dúvida, alguma coisa, para ver se já está ali. Uhum. Mas a princípio foi só essa que eu deixei passar. Só essa. Uhum. Eu tenho visto, né, a participação de vocês está boa, né? Por exemplo, em relação à avaliação parcial 1, que eu queria saber o quão efetiva ia ser a participação, confesso que tinha curiosidade, de todos os alunos, 90% participaram, né? Eu diria que está dentro da média de um semestre convencional, porque invariavelmente também nos dias de avaliação nós temos alunos faltantes, enfim, né? Então isso acaba sendo dentro da média mesmo, não teve nenhum valor a menos do que isso efetivamente, né? Em outros semestres, quando foi tudo as atividades avaliativas foram feitas de forma presencial, né? Alguém mais? Alguma questão, dúvida? Por favor, pessoal. Se quiserem, podem digitar pelo chat, tá? Se vocês não quiserem falar. Tu tinha dito que acha que vai ter mais prorrogação das aulas. Com os professores, não foi falado nada ainda? Não, na verdade, vocês devem saber que é o seguinte, essa decisão sobre uma eventual prorrogação, ela tende a não ser da universidade, ela tende Sim. a ser dos órgãos governamentais, né? Então, isso é uma impressão que nós temos, mas, de fato, nós não temos nenhuma informação a respeito, se o governador vai ampliar o decreto, se vai haver alguma nova orientação do próprio Ministério da Saúde, Ministério da Educação, isso
a gente não sabe, né? Isso está tudo muito no nível de especulação mesmo, né? Isso nós estamos presumindo, né? Mas, de fato, ainda nós não temos essa certeza, né? Mas a Ubra não tem, então, nenhum plano para caso essa quarentena toda seja estendida em relação às provas? Olha, eu acredito, tá, que, em tese, eles devam ter algum contingenciamento, tá? Algum plano de contingência aí, mas não nos foi passado. Assim, o que eu posso passar para vocês da minha experiência, inclusive como antigo coordenador de curso de ensino à distância, tá? Nos cursos à distância, por exemplo, o semestre todo é desenvolvido, como o próprio nome da modalidade já diz, à distância. Mas as avaliações em si, pelo menos uma delas tem que ser feita presencialmente. E aí isso vem de encontro ao fato de que vocês, alunos do presencial, quando fazem uma disciplina à distância no semestre, lá no final do semestre, quando vocês faziam a G2, e agora seria a avaliação semestral, vocês fariam de forma presencial lá na unidade, né? Normalmente é feita num sábado, enfim, vocês realizam a prova lá. Eu acredito, tá, que isso para o ensino presencial também vai se manter, tá? Isso, mas é uma crença minha, tá? Baseado no que já é praticado em termos de EAD, né? Eu acredito que em algum momento vai ser, no momento da avaliação final, ao menos, vai se exigir essa presencialidade, né? Mas, falando de novo, isso é achômetro mesmo, né? Claro, um achômetro, vamos dizer assim, baseado no histórico que eu conheço, né? Mas, enfim, também, né? Hoje mesmo, né? Eu li pelo menos 2 reportagens, né? Falando que essa situação que nós estamos vivendo, claro, isso pode ser um pouco alarmante, catastrófico para alguns, mas falando que talvez nós tenhamos movimentos de liberar as pessoas para saírem e daqui a pouco de reclusão até 2022, para vocês terem uma ideia, é algo surreal, né? O que eu ouvi falar, assim, de pessoas que eu conheço também, que são da área da saúde, enfim, ou da área da economia, assim, que a gente vai voltar, mas depois vai ser necessário novamente uma quarentena, né? Principalmente porque aqui no sul, por enquanto tá quente, mas no inverno a tendência é gripes e daí tudo alcançar um nível um pouco maior, de maior desespero, eu acho. Porque por enquanto não chegou a época de o pessoal ficar gripado, né, o frio mesmo tá chegando. Então, eu acho que, pelo menos a maioria do pessoal que diz que a gente vai precisar parar mais um tempo. É isso que eu penso, assim, até porque, assim, se a orientação é não ter aglomeração mesmo quando voltar, teoricamente, na Ubra é uma coisa impossível, porque as aulas, como tu falou, eu tenho, das 4 cadeiras que eu faço, 3 tem 60 alunos. Então, não tem como tu não ficar perto de um monte de gente, não tem como tu não ter contato, né? E é complicado. Então, eu tenho para mim que eu acho que a gente não tem aula mais esse semestre presencial. A meu ver, se a gente tiver, a gente vai voltar e depois vai parar de novo. Não sei qual vai ser a decisão, né? Mas é uma impressão minha também, assim, pelo meu serviço. O meu serviço, eu acredito que antes de junho, julho, eu não volto. Porque não tem previsão nenhuma. E é pouquíssimas pessoas trabalhando juntas, né? Eu vou ser bem honesto, Larissa, concordo contigo, tá? Eu entendo que... Bom, vou dar um exemplo para vocês, tá? Semana passada eu mesmo tive gripado, tá? Confesso que me passou pela cabeça que eu pudesse estar com coronavírus, né? Porque tu tem dor de garganta, né? Tosse, espirrando, né? Eu ainda, para gravar, ainda tenho renite alérgica, né? Nesses momentos isso agrava ainda mais. Então, por um momento, eu achei que pudesse estar com esse vírus, mas felizmente acho que não era. Se era, eu tô bem,
mas eu acredito que não, realmente tenha sido apenas um resfriado. E aí o que a Larissa falou é verdade, né? Agora, e nem chegou a época ainda que as pessoas apresentam mais problemas respiratórios, essa época ainda está por chegar, que vai ser no inverno, né? Então eu acho que talvez a gente tenha períodos de afrouxamento, vamos dizer assim, da reclusão, né? Mas eventualmente vai haver momentos que talvez nós tenhamos que voltar de novo para a reclusão. E eu acredito que em instituições de ensino mesmo, né, fique praticamente inviabilizado, né, o retorno ao longo do semestre. Mas, repito, isso é achômetro meu, né? Claro que um achômetro compartilhado com outros professores, enfim, né, mas ainda assim eu imagino nessa situação. Eu tenho recebido muitos contatos dos alunos formandos. Eu não sei se entre vocês, agora não me recordo, né, se vocês tiveram, né, agora eu li aqui uma mensagem da Chayane, né, comentando que seria literalmente mais saudável as aulas continuarem pela modalidade EAD e nas provas finais presenciais com aquela distância mínima recomendável. Eu imagino que se houver essa necessidade da prova final ser presencial, vão ter que haver mais espaços, ou de repente, sei lá, a prova vai ser por agendamento, né, num período X, né, ao longo de toda uma semana, com vagas a cada dia, de repente, para as pessoas fazerem a prova, não sei como a instituição vai se organizar para isso, né, e a gente está falando tudo em termos de cenários possíveis, né. Isso que é um pouco da minha preocupação de como se a Ubra já está tendo um plano para isso, porque agora a gente já está começando as primeiras avaliações. Então já é um grande passo do semestre. E aí daqui a pouco começam as provas mesmo e a gente não sabe como é que vai fazer. Eu, por exemplo, faço 6 cadeiras. Então, eu estou desesperada, porque eu não sei como é que vai ser essa função de se vai ser presencial, como é que vai ser, sendo que 2 delas são EADs, outra é no sábado. Então, a gente acaba ficando preocupado por causa disso e até esperando que a universidade se manifeste de alguma forma, se tem algum plano B para caso não tenha um retorno previsto ainda, né? Porque são bastante alunos nas turmas, então é um pouquinho preocupante. Ingrid, desculpa, Ingrid não, né? Karina, eu vou dar uma falada com a professora Eliane, até para dar esse feedback aí da preocupação de vocês, né? Repassar para ela, né? Se porventura, de repente, ela possa fazer até alguma reunião com os líderes, né? Pode ser que tenha alguns elementos que partam da gestão da instituição que ontem não nos foi repassado ainda, né? Que de fato está todo mundo muito ainda em stand-by, aí aguardando efetivamente o que vai acontecer, né? Para vocês terem uma ideia, eu tenho colaborando, era isso que eu queria falar antes, colaborando com a preocupação ainda de algum de vocês, eu tenho alguns alunos formandos que são meus orientandos de trabalho de conclusão, né, e eles estavam me indagando sobre possível prorrogação da entrega do trabalho, como é que ficaria a apresentação do trabalho de conclusão, né? E aí eu comentei com eles que eu imagino que a entrega permaneça normal, né? Eu particularmente, inclusive, estou realizando encontros com os meus alunos, meus orientandos de TCC, por videoconferência, né? Inclusive, às 8 horas da noite agora, eu tenho o Maicon Roth, talvez alguns de vocês conheçam, eu tenho uma orientação agendada com ele, mas não se preocupem também que eu comentei com ele que se por um acaso atrasasse um pouco aqui, né, que nós faríamos um pouco depois essa orientação, né? Então, tá tranquilo. E aí eles estavam me indagando sobre como é que ficaria então a apresentação da banca, né? Eu tenho visto, né, apresentações de TCC, participei de bancas
de especialização por videoconferência, tá? Onde ficou o aluno apresentando, no caso de casa, do seu escritório, enfim, né? Ele compartilhava a tela, né? Assim como eu fiz com vocês agora há pouco, né? Compartilhava a apresentação em si, né? Como eu estou compartilhando agora com vocês, por exemplo, aqui a minha tela aqui em plano de ensino, eles compartilham o PowerPoint deles, Prezi, ou outro software de apresentação, né? E desenvolvem a apresentação do trabalho normal, e cada um dos avaliadores faz a avaliação e as suas considerações por aqui. Pessoal, tem alguém com o microfone aberto, está dando bastante interferência agora. Deixa eu ver. É um avião. É um avião? Ah, pode ser até aqui, porque eu moro em Canoas, perto da base aérea, né? Então vocês já viram que, que eventualmente pode acontecer. Tá, mas a interferência já foi. Certo? Agora voltou um pouquinho no fundo, assim, mas bem mais suave do que antes. Antes tinha ficado a níveis quase inaudíveis, né? Nos deixava um pouco apreensivos. Pessoal, tá praticamente um diálogo entre eu, a Karina, né? Eventualmente a Ingrid também falou alguma coisa, a Chayane falou por chat, e os demais, tá tudo tranquilo? Cri, cri. Esse é um grilo, ó. Joia, o Eric está se manifestando aqui que tudo tranquilo, tá? Uma coisa que tu comentou, Karine, também, que eu acho importante, tá? O Andrei também se manifestou, o Rafael, beleza. Uma coisa que tu comentou, né, com relação às avaliações, né, eu particularmente não sei como os outros professores estão fazendo as avaliações, tá? Mas o recomendado pela instituição, isso eu posso falar, é que a avaliação parcial 1 e a avaliação parcial 2 sejam trabalhos, né? Sejam atividades e que não sejam provas. É o recomendado, não é proibido o professor dar prova, entendem? Mas o recomendado é que se façam trabalhos. Claro que talvez alguma disciplina, sei lá, análise e estrutura das demonstrações contábeis, por exemplo, ou gestão tributária, gestão de custos, talvez os professores não vejam como não fazer prova nessas avaliações de AP1 e AP2, mas, em geral, as disciplinas teóricas, administração de marketing, gestão de pessoas, a própria gestão da qualidade que eu ministro para vocês, em geral, né, se pede trabalhos, né, se solicita trabalhos, né, para que vocês desenvolvam, né. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, essa atividade da AP1, eu desenvolvi ela de forma individual. A AP2 de vocês envolve, deixa eu ver aqui, só me recapitular aqui, a AP2 de vocês, deixa eu ir aqui de novo no plano, vocês vejam que eu consulto bastante o plano, né? Esse aqui realmente é o amansa-burro do professor e também deveria ser de todo gestor de empresa, né? A gente sempre recorrer ao plano até que a gente tenha isso decorado efetivamente, né? Vamos ver aqui. Atividade parcial 2. É exposição dos relatórios A3 elaborados pelos alunos, tá? Lá no dia 12 de maio. O que vocês pensam dessa atividade ser feita em grupos?
O Dalmas me relatou que criou na plataforma salas de interação para cada um dos grupos, e aí os alunos iam se inserindo ali e faziam em grupo a atividade. O que vocês acham? Preferem fazer individual, que nem foi essa avaliação parcial 1? Preferem fazer em grupos? Né? A gente tem ferramentas em que vocês podem trocar entre si, né? Vocês podem organizar reuniões via Google Meet, podem compartilhar arquivos e tal. A Chayane pergunta se o trabalho é muito extenso. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou compartilhar de novo a minha tela com vocês e eu vou mostrar um modelo de trabalho do semestre passado para vocês terem uma ideia da dimensão desse trabalho, tá? Eu vou entrar aqui na plataforma, aliás, na plataforma não, na minha área de trabalho aqui, eu vou pegar o do semestre passado. Vamos olhar aqui. 2019-2, gestão da qualidade. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. 20, não. 19, não. Não foi semestre passado que eu dei essa atividade, foi semestre retrasado. Semestre passado eu dei um trabalho sobre os certificados e normas da qualidade. Que, aliás, eu não sei se eu não vou, eu acho que eu até vou alterar para esse, porque eu estava pensando agora que vocês precisam, para fazer esse trabalho do relatório A3, vocês precisam dominar as ferramentas. E até o dia 12 de maio, por mais que a gente voltasse, por exemplo, agora a partir do dia 30 de abril, eu não consigo dar todas as ferramentas para vocês até lá o dia 5. Mas eu vou mostrar para vocês e a gente escolhe, então, em conjunto. Né? Já que a situação ela é diferenciada, né? Eu vou mostrar as duas possibilidades de trabalho. Tá, vamos aqui, A3, tá, vamos lá, meu arquivo A3 aqui. Ó, o que seria o trabalho do A3, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a tela. E eu estou achando que tem um outro problema o A3, porque possivelmente vocês tenham mais dificuldade de acesso à empresa de vocês, e aí esse trabalho talvez se torne um pouco complicado. Mas vamos lá, vou mostrar para vocês, tá? O que é um A3, tá? O A3, ele é um relatório proposto pela Toyota, tá? Já faz um bocado de tempo, tá? Onde nesse relatório é utilizado do método PDCA, né? Do planejar, fazer, executar e agir corretivamente, né? Para resolver problemas que porventura assolam a organização. Tá? Então, aqui nós teríamos um item de definição, né, do que seria o problema, né, o estado atual desse problema, né, onde nós utilizaríamos ferramentas da qualidade para falar sobre ele, né, para descrever o problema em si. Né. Depois, nós teríamos um estado desejado, né, ou seja, né, a partir de melhorias a serem implementadas, né, o que nós esperávamos, o que nós esperamos atingir, né, de melhorias aí, né, faríamos aqui uma análise das possíveis causas do nosso problema, né, utilizando ferramentas como diagrama de causa e efeito, brainstorm, 5W2H, enfim, né, faríamos uma proposta, né, de melhoria, efetivamente, né, de como nós colocaríamos em prática, então, esse estado que nós desejamos, né, essa proposta deveria ser esmiuçada num plano de ação, né, e do plano de ação, depois nós diríamos, né, vocês diriam como se daria o acompanhamento dessa tarefa em si, tá?
Então, seria... por que ele se chama A3, né, pessoal? Por causa do tamanho do formulário, tá? Nós estamos acostumados a trabalhar com folhas A4, né? A folha de ofício tem um tamanho muito similar à folha de A4, né, que a gente utiliza nas impressoras e tal. O formulário, a folha A3 nada mais é do que se nós tivéssemos 2 formulários A4, um do lado do outro, né? Ele tem exatamente o dobro do tamanho de um formulário A4, no caso, né? O A3 é o dobro do A4, né? E aí vocês vão me perguntar por que se utilizava esse tamanho de folha, tá? Porque esse era o tamanho de folha máximo que cabia numa máquina de fax, tá? Quando a Toyota precisava mandar um A3 de uma unidade para outra por fax, né, o máximo que cabia era um formulário A3, então por isso que era feito nesse modelo de formulário, né? Vivendo e aprendendo aí com o professor Igor também. Tá? Brincadeiras à parte, né? É isso aí. Deixa eu ver se eu acho um preenchido aqui, dentro do meu material aqui, um formulário A3, para mostrar para vocês. Era para termos aqui, vamos ver, apresentação, A13, revisão, não. Benchmark, não. Deixa eu ver aqui, A3, tá. Tá, aqui é a apresentação em si que eu faria para vocês antes de propor esse trabalho, né? Tá aqui, não. A3 em branco. Aqui é um template em Excel, né, que eu disponibilizaria para vocês realizarem. Deixa eu ver aqui. Tá meio devagar, quase parando meu computador aqui, mas tá indo. Para mim não está aparecendo nada. Não sei se para alguém está aparecendo. Mas vocês não vão me avisar só agora. Eu achei que o senhor estava procurando até agora. Agora o senhor falou aqui, vocês estão vendo, daí eu disse aqui, eu não estou vendo nada. Que papelão, hein? Tá, agora vocês vão enxergar. Estão vendo o meu plano de ensino aí agora na tela? Agora sim. Tá, beleza. Eu tô falando... Agora vamos. Eu acho que tinha... Eu acho que tinha um monte de gente só com o computador ligado aí, mas estavam longe do... Brincadeira, pessoal. Tá, aqui tem um exemplo de folha A3, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, tá? É o formulário em si, né? É o template todo, ele já está no formato para ser preenchido, né? Então, aqui tem o estado atual, né? O estado original, onde a empresa se encontra no momento, né? Eu não consigo mexer aqui, deixa eu ver. Não. Por conta da barra que fica aqui na minha... não, eu consigo mexer ela. Tá, bueno. Vivendo e aprendendo aqui com as novas tecnologias. Vejo que aqui tem estado futuro, né? Então, ali eu preencho, vamos dizer assim, aonde eu quero chegar. Aqui o plano de ação, né? Onde eu vou enumerar as ações, né, que devem ser realizadas para resolver o meu problema, os indicadores que eu vou utilizar para fundamentar essa análise, e por último o A3, que seria o formulário completo, né, esse que seria o que eu iria imprimir, né, esse é o template que vocês utilizariam. Mas o que eu estava mostrando para vocês antes, e achei que vocês estavam acompanhando, era esse modelinho aqui, tá? Onde eu vou aumentar a tela, e aí vocês vão visualizar mais, tá? Vou botar aqui 150, tá? Então, aqui é um formulário e todos os itens que são relativos a ele, tá? Então, o título, né, sobre que problema nós estamos falando, efetivamente,
né? Aqui seria a definição, né? Que tipo de problema, então, vocês estariam tentando resolver ou analisar. Aqui vocês utilizariam do estado atual, né? Utilizariam do gráfico de Pareto ou de um fluxograma para representar. Depois, indicariam o estado desejado ou a meta, né, que vocês queriam atingir. Por exemplo, se vocês estão falando sobre quebra de equipamentos, por exemplo, né, ou falha, ou itens, produtos com defeitos, vamos pensar assim. E o estado ou a meta que eu quero atingir é reduzir em pelo menos 10% o número de quebras na produção, né? Aí, esse é o meu estado desejado, né? Esse que eu vou indicar. Aí, vou analisar as causas, né? Que podem estar acarretando em quebras ou parada de maquinário, né? E aí, vou descrever aqui no item 4, que seria o item de análise, tá? Depois, vou indicar a proposta, né? O que nós faríamos para chegar nessa meta aí de redução de 10% das quebras, né? Desenvolveríamos um plano de ação aí de forma a esmiuçar, né, o que nós precisaríamos fazer, e faríamos depois, né, ao final, um follow-up de acompanhamento, né, observando o que foi planejado e o que está efetivamente realizado. Tá? Esse seria um relatório A3, né, como eu falei para vocês antes, né, esse seria um modelo de trabalho baseado no formulário A3. Tá? E a outra opção de trabalho, que eu particularmente estou achando mais viável nesse momento, visto que, né, seria para o dia 12 de maio, é um trabalho sobre as certificações da qualidade, né, onde vocês, né, em grupos, né, imagino em grupos esse trabalho, pesquisariam acerca de alguma certificação da qualidade, né? Por exemplo, nós temos a ISO 9000, a ISO 14000, né, que trata de qualidade e da questão ambiental mais especificamente, né? Nós temos hoje as 18001, que trata de segurança, saúde e meio ambiente, né? Temos a ISO 27001, que cuida de segurança da informação, né? Daí, nesse trabalho, vocês desenvolveriam pesquisa acerca dessas certificações. O que vocês acham? Por favor, sou todo ouvidos agora. Estou voltando aqui para a tela de visualização. Uma dúvida, esse A3, o senhor comentou que seria ideal a gente fazer de acordo com a empresa, isso? Isso, teria que fazer de acordo com a empresa, e aí que eu estou vendo a dificuldade, né? Porque eu acho que seria melhor o segundo, então. Porque eu entendo que dificilmente vocês vão ter tempo para desenvolver e vão ter acesso, inclusive, às empresas para efetivamente desenvolver esse segundo trabalho. Esse primeiro trabalho, na verdade. O segundo já é uma pesquisa que vocês podem desenvolver de casa, tranquilamente, né? Podem marcar videoconferência entre vocês para desenvolver esse trabalho. Né? Eu estou vendo aqui que o pessoal está comentando que realmente prefere a opção 2, além de ti, né? O Lucas também colocou que prefere a opção 2, né? A Chayane, a Gabriela, o Rafael. Bom, deixa eu ver. Eu também, a Ingrid, o Eric também. Eu estava conversando com o Eric agora sobre isso, porque a gente trabalha no banco. Então, uma das coisas, no primeiro dia que a gente teve que assinar, era o contrato de confidencialidade que a gente não podia passar ou fazer nenhum tipo de informação extra, digamos assim. Então, se fosse levar para o lado de empresa, já ficaria mais complicado. Não, com relação a isso, Karina,
tem a opção de vocês não divulgarem o nome da empresa, né? Embora, claro, eu entenda que daqui a pouco vocês falam entre vocês colegas e as pessoas sabem que tu trabalha no banco X, tá? Mas também tem a opção de algum colega que não tenha esse problema, vocês fazerem junto com ele na empresa deles, né? Mas, de qualquer forma, Sim. vamos fazer a segunda opção, porque, de fato, é o que foi mais votado, né? E eu também, olhando agora, percebo que realmente é o que faz mais sentido para o momento, né? Isso é uma coisa importante, né, que eu deixo para vocês de lição aí, para futuros administradores, né? Que o planejamento ele não é uma camiseta de força, né? Eu tinha programado no plano de ensino um trabalho, mas diante do contexto não faz mais sentido esse trabalho. Então a gente desenvolve um outro trabalho. E já digo desde já que foi muito bom esse nosso bate-papo, justamente para poder definir essa questão. Tá? Eu vou seguir a ideia que o Dalmas tinha dado, tá? O Lucas aqui, inclusive, né, colocou que está na turma do Dalmas e achou que a maneira que ele fez ficou muito bom, né? Quem preferiu fez em grupo, utilizando as salas de grupo que ele criou, e alguns fizeram de forma individual. Tá? Possivelmente eu abra essa possibilidade, né? Mas eu ainda vou dar uma pensada, né? Como a gente tem aí 12 de maio, hoje nós estamos no dia 14 de abril, até a semana que vem, com certeza eu já tenho definido esse trabalho, né? A organização dele e passo para vocês poderem ir se organizando, certo? Certo. Beleza? Pessoal, mais alguém? Alguma dúvida? Tranquilo. Tranquilo, Karina? Então tá. Já vou botar aqui, até para vocês, o Eric, beleza? Tá? Eu vou até abrir aqui a minha agenda. Deixa eu mostrar para vocês. Tá? Eu vou abrir aqui meu cronograma semanal. Tá? Deixa eu ver aqui. Bom, deixa eu inserir linha. Então, semana que vem é semana de 20/4. Inserir linha abaixo. Preparar trabalho sobre certificações, processos de gestão da qualidade. Tá? Terça. Inclusive, terça-feira que vem é feriado, né? Mas aí eu vou deixar organizadinho, e aí, a princípio, a partir da quarta-feira, vocês já podem visualizar, né? E para poder se organizarem para desenvolver esse trabalho. Certo? Então tá, meus caros. Alguma outra questão, alguma dúvida? Bom, acredito eu que pela ausência de pronunciamentos, não, né? Para quem está... a Chayane está perguntando se o desenvolvimento do trabalho será obrigatório na plataforma aula. Não necessariamente, Chayane, mas a postagem final terá que ser lá, tá? Mas o desenvolvimento do trabalho vai ser... só a organização dos grupos, né, que a gente vai fazer pela plataforma, mas depois dessa organização, né, vocês podem desenvolver o trabalho, né, pelo Google Meet, pelo Google Sala de Aula, pelo Google Apresentações, enfim, né, só tem que postar lá a versão final lá do trabalho em si, tá?
Joinha. Pessoal, eu vi que entrou uma colega agora, tá? Eu gravei tudo que a gente conversou aqui, tá? Isso foi gravado e eu vou deixar lá no aula, tá? Então, para quem eventualmente perdeu, talvez até lá o início do que a gente conversou, vai estar disponível na plataforma, tá? Talvez demore um pouquinho a ficar disponível lá, porque é praticamente 1 hora de vídeo, né? Então, para me fazer o upload para a plataforma, talvez demore um pouco, tá? Mas, teoricamente, aí, ainda hoje à noite está lá, certo? Certo. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta enquanto Sim, ainda tem Karina. bastante gente na aula. Uhum. A nossa turma, ela tem algum grupo no WhatsApp, alguma coisa assim? Que Não, seja da turma? não, criado por mim, não. Só se vocês, alunos, tivessem algum grupo em paralelo, né? De repente criado por vocês mesmos, né? Pelo que eu estou vendo aqui dos colegas Eu respondendo, acho que não. eu acredito que não, tá? Mas eu acredito que a partir do momento que vocês se falem ali pela plataforma, vocês podem ceder os telefones uns aos outros, né? E aí tem mais essa maneira aí de se falar para se organizar em grupo, se vocês acharem que, né, vai ser o caso no desenvolvimento do trabalho de vocês. Certo? Então tá, meus caros. Mais alguma questão? Emitam sons? Não. Então tá. Isso, Camila, tem um trabalho, exatamente, tá? Eu vou postar na semana que vem o material sobre esse trabalho, né? Ele é para entregar só lá no dia 12 de maio, né? Mas é interessante que vocês aí tenham já com certa antecedência para poderem realizá-lo, certo? Boa noite. Perfeito. Eu cheguei Boa. agora, professora, do serviço, tô meio perdida, mas depois eu me intero com os colegas, então. E tá tendo uma aula do NED em paralelo ainda. Ah, Sim. ele disse que estava dando aula extra, né? O pessoal estava. Isso, porque quinta-feira foi quinta-feira santa, daí não teve aula. Aham, não, tranquilo, então. Tá, depois que inteira eu vou deixar gravado também na plataforma, tu pode assistir ali se preferir também, tá bom? Perfeito, professor, obrigada. Nada. Então tá, meu Igor. caro. Oi? Nossa, barulho. Peraí, Pois só então. o barulho ficou muito alto, peraí. Oi. Oi, Oi, Igor. Larissa. Oi? Desculpa, é porque eu tô com a do NED também aberta aqui, eu tava só vendo. Tu também. Mas vocês vão enlouquecer assistindo 2 aulas ao mesmo tempo. Eu tô desde as 7 horas sentada no mesmo lugar ainda. Aham. Olha só te fazer uma pergunta. Caso o Sim. trabalho se encaixe, esse trabalho que você pediu, se encaixe no trabalho que eu fiz do TCC, eu posso estar fazendo com base no meu TCC? Pode. Eu assisti a tua banca, não assisti? Peraí, eu não tô conseguindo. Ah, peraí. Tá, já te perguntei, é porque o Ned já começou a falar, tá dando chamadas aqui. Tá dando. Não, mas pode usar sim, não tem problema. Tá, não, só queria saber porque, pelo que tu falou, se encaixa no trabalho que eu fiz, né? Eu acho que eu participei da tua banca, não participei? Acho que tu participou olhando lá. Acho que sim, né? Eu acho que eu assisti, realmente eu não estava avaliando. Acho que eu tinha outra banca depois, acho que foi isso, né? Sim, o meu tava a professora Adi, o Kleber e o professor Lauro. Exatamente, tá? Saiu o Lauro, se eu não me engano, ou o Kleber, e aí nós fizemos a avaliação de um outro aluno depois, mas eu assisti a tua antes, é verdade, foi bem isso aí mesmo. Tá, joia? Não, pode usar ele sim, sem problema. Tá bom, muito Tá obrigado. bom? Nada. Valeu, vou saindo. Um abraço e boa noite a todos vocês aí. Boa noite.
Uma coisa importante, né, pessoal? Estou digitando aqui, né? Mas, por favor, muito bom revê-los, né? Faz tempo que não nos víamos, né? Dá saudade da sala de aula. Um abraço.